Então hoje à noite eu já passo para você. Tá? Fala aí. Tá bom. Aproveitei e trouxe mais 2 sacos de farinha, que é para reforçar um pouco mais aí. Tá bom, hein? E... Então a gente se fala aí à noite aí é agora. chuva, né? Tá? É chuva de ontem. Uma pena, né? Aí fica... Você vai entrar com o pessoal depois? 4h25. Fazer o que for possível. Aí à noite a gente conversa pelo rádio. Vai. Tá? Opa! Você não Que alegria hoje. Vamos dar uma machucada no campo? Dudu, eu vi você quer dar uma machucada no campo? Eu tô esperando você embora. As informações a respeito dos índios Arara data de 1853. Foi o de mais antigo nós pudemos colher. Já nessa região da confluência do Iriri com o rio Xingu. Essa área que eu me refiro, área tradicional dos Arara, pelo que nós pudemos levantar, ela iniciava mais ou menos próximo a Altamira, na altura do quilômetro 46, eram as primeiras roças dos Araras, onde hoje é a Agrovila Brasil Novo. Indo dessa direção para oeste, até mais ou menos a altura do quilômetro 300, 280, por aí assim, da Transamazônica. Ao norte, eles chegavam até o trecho médio dos rios Jaraucu e Penetecaua, ao norte. E ao sul, desciam até exatamente a confluência do rio Iriri com o rio Xingu. Não obstante a isso, eles faziam grandes peregrinações. Entende? Então nós temos referência dos Arara peregrinando até as cabeceiras do rio Xingu, até onde inicia, quer dizer, já próximo lá dentro do Parque do Xingu, como temos também informações dos Araras peregrinando na área hoje considerada a área dos Paracanãs, até ali aquela região do Curuí, onde está sendo feita a represa, né? Quer dizer, eles abrangiam e peregrinavam por áreas distantes, longas, faziam grandes caminhadas, mas a área tradicional, onde, digamos assim, seria o centro principal dos Araras, é exatamente essa região descrita. Esse grupo isolado, vivendo ali, ele se manteve isolado durante muito tempo, até que em 1970 houve a construção da Transamazônica, e essa Transamazônica veio e cortou o território dos Araras ao meio, dividindo então esse grupo dos Araras em duas partes. Uma parte ficou ao sul, outra parte ficou ao norte, praticamente sem contato uma com a outra, né? A situação atual deles está exatamente nisso, com seu território cortado ao meio pela Transamazônica e invadido pelas vicinais que partem da Transamazônica, com as agrovilas, e hoje se acham comprimidos dentro de uma faixa de terra com uma média de 38 quilômetros da margem do Iriri à Transamazônica, né? E mais ou menos com 80 quilômetros de comprimento. Em 69 já aconteceu um outro fato, e foi quando os Araras foram espingardeados, né? Foram mortos
12 araras e foi deixado alimentos envenenados para eles. Morreram 12 araras nessa ocasião, a tiro. Em 70 iniciou realmente então a Transamazônica. Então começou um novo ciclo e esse talvez o mais importante, porque era a Transamazônica e como tal havia aquela fartura de equipamentos, de homens e invadindo a área indígena. Então começou a época mais difícil para os araras com a Transamazônica. O eixo da Transamazônica passou mais ou menos 3 quilômetros do centro da aldeia principal dos araras. Fora isso, as vicinais que saíam da Transamazônica passou por cima de roças dos araras, de antigos acampamentos e coisas assim. Então houve uma invasão generalizada do território dos araras. Então isso simplesmente provocou uma desorganização total na vida dos araras. Então eles já não tinham nem as roças tradicionais, nem as suas malocas, a construção de malocas que nós constatamos dos araras. Então, não tinha nada a ver com aquelas malocas primeiras que foram vistas, né? Eram grandes malocas, muito alimento armazenado, encontrava-se farinha, grandes roças. Então nada disso mais passou a existir, porque eles não tinham mais tempo de se fixarem num lugar, né, para fazer e desenvolver esse trabalho. Então piorou muito a qualidade de vida dos araras exatamente por não ter condições mais de plantar. E isso veio até pouco tempo. Então, o que aconteceu? Aconteceu que, invertendo o processo de trabalho que vinha então desenvolvendo a frente de atração, cujo objetivo era única e exclusivamente contactar os araras, nós invertemos essa posição. Nós passamos o objetivo principal é a contenção da invasão, certo? E dar uma certa tranquilidade e segurança para que os araras pudessem reconstituir o seu estilo de vida, o seu modo natural de viver. Né? Nós estamos com a frente hoje de atração dirigida e voltada única e exclusivamente para a proteção física, territorial e patrimonial dos araras. O contacto é uma coisa secundária e vai acontecer quando for possível. O importante é que se garanta a esse povo a terra que eles estão habitando. Nós vamos convidar Frente Arara, fica nosso amigo, né? Quando nós vamos conversar com ele, fica amigo aqui em nós. Por isso sempre nós vem para convidar, para conversar, para olhar a cara dele. Ele gosta de brigar com o branco, né? Por isso nós vai conversar, nós vai olhar. Por que ele está brigando com os brancos? Não sei não. Mas ele não pensa pra frente, ele não usa outro cabeça, né? E primeira missão nossa, qual vai ser a primeira missão nossa? Do 85. 85. E o senhor acha que lá tem muito grupo, lá tem muita aldeia, tem muita família? Lá eu acho que Vocês estiveram lá o ano passado, não foi? Sim. Assim, muito foi uns 2 homens. E será que a semana que vem, próxima semana que vem, a gente conseguiria falar com eles? Rapaz, não sei. Não, porque nós vamos mandar muito, né? E o senhor acha que esse grupo de lá, no quilômetro 85, né? É. O senhor acha que é o mesmo grupo? É o mesmo? É desses mesmos daí. E por que separaram? Rapaz, eu acho que foi no início da Transamazônica, né? A Transamazônica. Dividiu, né? Porque eles correram uma parte pro lado do Iriri e os outros ficaram. Sim. Para o lado do Amazonas, né? Sim. Explique uma coisa, seu Manuel. Por que no quilômetro 120
Eles são mais bravos. Em que sentido o senhor explica isso pra gente? Rapaz, eu acho que o sentido deles serem mais bravos, porque eles tiveram muito choque aí, o pessoal. Com os fazendeiros. Com os pessoal que eu entrando aí, fazendo roça e as transamazônicas mesmo, né? E eles foram se afugentando do que eles tinham, vendo se passarem fome, então eles ficaram com essa agressão violenta, né? Porque esse índio aí não é preciso o cara ir lá onde eles estão, não. Pode deixar que eles venham onde a gente tá. Altamira já era município desde 1911 e já em 25, com os créditos das vendas de borracha, castanha e peles, inaugura a eletricidade e com isso
começa a beneficiar arroz, aparecem as usinas de açúcar, olaria, serraria, etc. E esse processo vem crescendo até hoje. Então hoje Altamira exporta também cacau, pimenta, castanha, etc. No período de crise, entre as duas grandes guerras, o garimpo surge como uma opção econômica para a região. Em 1970, então, as obras da rodovia Transamazônica chegam a essa região, abrindo ao longo do seu traçado, tanto para o norte como para o sul, a cada 5 quilômetros, as estradas vicinais, que se prolongavam até 15 quilômetros para dentro da mata, ocupando até o limite de 50 quilômetros a cada lado da estrada, ao longo da Transamazônica. Essa área foi desapropriada para os projetos de colonização. Foi assim que os araras nos conheceram. Com tudo isso veio um novo fluxo migratório de centenas de pessoas e famílias, chegando todos os dias, 200, 300 pessoas por dia de todas as partes do Brasil. Surgem então as agrovilas, que eram núcleos planejados para uma média de 50 famílias, cada uma ocupando em média uns 100 hectares mais ou menos. Já havia então uma mão de obra e o INCRA ativou a licitação de áreas maiores, de até 3.000 hectares, por exemplo, destinada a médios e pequenos empresários que vinham já com projetos de fazenda. Então já não era mais a colonização familiar. Atualmente, são áreas de 400.000 hectares que o governo entrega a grandes corporações. E é numa dessas áreas, entregue a Cotrijuí, que habitam os araras. A região torna-se então área de segurança nacional. E nesse período, então, é criada a Frente de Atração Arara. Não em função dos araras no sentido de resguardar o seu território, mas em função da própria ocupação nossa, que avançava para dentro do território dos araras. E exatamente hoje, após 10 anos dessa batalha, nós estamos tentando ver se há alguma possibilidade de corrigir os erros do passado. Afinal de contas, por século nós matamos 1 milhão de índios dentro do país. Mas a FUNAI interessa saber dos araras, a FUNAI interessa. A FUNAI quer saber. Agora o pessoal da área, basicamente, porque tem gente que tem terra direita, esquerda, passa por ali e existe um pavor de passar por ali. Todo mundo tem medo que ali, o motorista não gosta de passar só. Se furar um pneu ele vai ficar apavorado. Então, entre outras coisas, saber por que a FUNAI decidiu incrementar, ou dinamizar a base arara. Porque isso tem uma implicação muito séria. Porque o INCRA não poderia fazer um convênio com a Cotrijuí com a área de reserva, não é? É o óbvio. Então, o INCRA, quando por ocasião do convênio foi alertado, o INCRA sabia disso, que aquela área era de reserva? Ou foi feita a revelia da FUNAI? Tem muita pergunta boa. O INCRA transferiu uma área de terras à Cotrijuí, uma área de terras de 400.000 hectares. E a partir desse momento, nós soubemos que houve uma interdição por parte da FUNAI com referência a esta área. A Cotrijuí tem um projeto a que se propôs de implantar aqui na área, um projeto de colonização. Tem um projeto fixado, um projeto já delineado. Entretanto, o representante da Cotrijuí naquele momento disse que não interessaria a Cotrijuí iniciar esse projeto. Veja que as terras melhores para o cultivo estariam localizadas exatamente no quilômetro 120, onde se pretendia abrir uma estrada prolongando a vicinal já existente do INCRA até aproximadamente uns 9 quilômetros até o Iriri. E essa abertura de estrada incidiria fatalmente no aldeamento dos araras. Por isso é que a Cotrijuí não interessaria com ela iniciar outro tipo de colonização lá mais para o norte da sua reserva, porque
as terras destinadas à colonização seria exatamente a que está perambulando os índios, por ser terras férteis e que apresentaria melhores condições para o cultivo. E a interdição dessa área, oficialmente, foi feita em outubro de 1978, através de uma portaria do presidente da FUNAI. 23 de novembro de 78, exatamente isso. E essa interdição foi apenas no sentido de oficializar a coisa, porque a interdição de área indígena, ela já é independente de um ato do presidente da FUNAI, ela já consta da própria Constituição do Brasil, onde que garante a permanência do índio, somente na qualidade dos araras, que são índios ainda arredios, não contactados. Eu gostaria de saber se dentro destes 400 mil hectares que o INCRA destinou para a Cotrijuí, se há alguma área desimpedida para a Cotrijuí iniciar a implantação do seu projeto. Eu não sei a área que a Cotrijuí possa ter fora da área interditada pela FUNAI, aí nós não sabemos. Mas dentro da área interditada pela FUNAI, não há perspectiva, pelo menos no momento, de liberar absolutamente nada, e também não vejo perspectiva de, em futuro próximo, ou em qualquer futuro, desde que permaneça a existência do arara, né, dos índios arara, de se liberar a área para qualquer tipo de projeto ou de implantação. Diga lá. Não dá não. Não dá não. Vai botar o pirão pra fora. Vou falar põe a língua pra fora. Davi, qual é o número checar? 38? 39 e 39. Você calça 38, 39, você não calça 38. Só tem 39. Ah, é? Tá? Eu acho que ele calça 30. Esse aqui 39. 39. Você calça 40 ou 39? 40. Então esse aqui tem que trocar. Ô Davi, a calça, Davi. Davi, a calça que ficou faltando. A gente tem calça 39. Mas rapaz, eu fiz uma. Também 38, né, filho? 38. Quem mais ficou não ganhou calça? Você? E quem mais? Você? A mangueira. Hã? A mangueira. Mangueira de quê? Agora deu 7 dias.
É nessa direção geral do norte que habita o grupo menor dos Araras. Esse grupo foi dividido, se desmembrou do grupo maior quando a Transamazônica cortou e dividiu o território ao meio. Nós vamos tentar nos aproximar, manter o primeiro contato com esse grupo, porque as informações que nós colhemos é de que são poucas pessoas, talvez 3 homens, algumas mulheres e crianças, junto com um velho. A área que eles perambulam, nós calculamos em aproximadamente uns 150 mil hectares, e nós pedimos que essa área fosse interditada para que pudéssemos efetuar esse primeiro contato. Os Araras são grandes agricultores, eles plantam bastante. Isso nós pudemos verificar já a partir de 68, quando o Afonso, andando pela região, encontrou as primeiras malocas dos Araras. E ali dentro ele encontrou estocada muita farinha, grande plantação, com mandioca, com banana, enfim, muita coisa eles plantam. Essa área vem sofrendo um processo de violenta invasão. As picadas de penetração que partem daqui passam, algumas delas, a metros das aldeias dos Araras. E tudo isso, evidentemente, dificulta os nossos trabalhos. Tá bom? Eu pensei que esse contato com o grupo menor dos Araras possa facilitar o encontro que nós pretendemos ter com o grupo maior dos Araras ao sul, o grupo que se localiza às margens do Iriri, entre o Iriri e a Transamazônia. É motivo pelo qual nós estamos iniciando então os trabalhos através aqui do quilômetro 80. Essa terra é terra tradicional dos Araras, de antiguíssima ocupação. É a ocupação que nós chamamos imemorial. Eles sempre habitaram por aqui. Isso nós já pudemos constatar através das verificações que já foram possíveis nós fazermos aqui dentro da área. Hoje esse território está todo ocupado, está todo tomado. São novos os donos das terras aqui. De forma que hoje essas mesmas roças, diversas dessas roças aqui, foram roças que pertenceram aos índios Araras. A maior parte das mudas de banana que a gente vê por aqui, os mamoeiros, entende? Era tudo cultura tradicional já dos Araras. Quando se estabeleceu a Transamazônica e se abriram as vicinais aqui dentro, elas derrubaram praticamente a roça dos Araras, destruíram roças dos Araras. E houve até disputa entre os colonos que aqui chegavam pela posse dos locais onde já tinha a roça dos Araras. Só não tem notícia nova, né? Mas de moradia deles era há mais tempo, né? A moradia deles era bem aqui, então? Era, sim, porque aqui assim tem umas aldeias, ali assim tem outras, acolá assim tem outras, né? As mais novas que tinha, quando eu cheguei aqui, ainda tinha até plantio dele. Mamão, banana, abacaxi, né? Mas eles já tinham derrapado daqui, né? Só tinha o sinal que eles pararam aí mesmo, né? Lá nesse lugar tem um lugarzinho que tinha parece que uns 8 tapirizinhos, né? Casinha deles pararam, né? É assim, um lugar que fizeram lá uma roça. E lá eles fizeram lá a morada deles.
vai estar sendo muito ruim aqui, rapaz, é como tá de suporte. Aí pegar ele. Cadê? Eu passo pra cá, né? Vai fazer vai bater o pé aqui e escorregar de uma vez. Que coisa pra não cair de cima. A gente vai ter que mudar pra cá. Se a gente for botar as coisas aqui dentro, tem que mudar as coisas pra lá. Esse local, Igarapé, é um local bom para a gente estabelecer acampamento, porque ele limita a ocupação maior que vem vindo da Transamazônica e vai morrendo na beirada desse Igarapé. E daqui para frente é a área mais ocupada pelos índios. Isso tem uma importância fundamental, porque nós tentamos aqui estabelecer um contato com um povo totalmente diferente, de valores diferentes, no qual é muito mais importante a análise do comportamento do que até você chegar e conversar com os araras. É muito mais importante que eu respeite os sinais que ele nos deixa, o pequeno cipó que às vezes ele quer com aquilo vedar o nosso acesso a uma área, do que outras atitudes, do que... Veja você, atos de hostilidade dos araras, diversos ocorreram. Eles mataram 3 da CPRM quando invadiram as suas terras, não prestaram atenção nos avisos que eles deixaram. Atacaram trabalhadores da Fazenda Maracajá que foram feridos. Mataram outros no quilômetro 115. Enfim, diversos foram os atos de hostilidade dos araras. Isso não quer dizer que ao estarmos nessa periferia, nós não corramos risco nenhum. Pode ser até que a gente se exponha a algum risco, a algum ataque, alguma coisa. Isso pode acontecer. Entretanto, se isso viesse a ocorrer, seria mais um ato de legítima defesa dos araras na proteção das suas terras. É como ele falei que eles flecharam uma cachorra aí em Altamira, ali nas colônias. Aí o prefeito mandou a polícia, veio um destacamento da polícia aí e deu uma carreira neles aí, né? Agora nos índios, porque eles chegaram lá com rede dos índios e tudo, né, mano? Dessa vez. Então entraram em aldeia? Não, os índios estavam acampados, eles se localizaram. Tem um cara aí que andava também, né? Eu sei que veio um destacamento da polícia, o prefeito mandou. Entraram, eu sei que chegaram lá com rede deles, banana, essas coisas, tomaram tudo, deram uma carreira nele que eles, acho que atiraram nele, né? Porque foi a polícia, ele mandou vir pra matar, o prefeito mandou vir pra matar, né? Então foi extinto de novo à frente. Quando foi em maio de 77, foi reativado de novo, né? Foi reativado em maio de 77. Houve um colono aí, eles mataram um colono, foi quando foi reativado. Então aí foi da vez que eu penetrei
Milton na aldeia deles, foi quando o Milton foi flechado, né? E eles estavam na aldeia ou não? Estavam na aldeia. Nós chegamos lá ao meio-dia. Estavam todo mundo, quer dizer, estavam todos lá na aldeia, né? Quem estava? Assim, vocês estavam quem? Tava eu, o Zé Daruí, esse pessoal velho que estava aqui todo, o Wilson, o Mané Luca, Milton, Sobral. Pioninho estava já? Não, Pioninho não estava. Isso foi em setembro. Nós fomos lá e eles flecharam, Milton. Nós chegamos lá e mandei o Ananu falar. Antes, um índio viu nós, 2 rapazinhos que estavam assim, viu nós, aí correu para as casas e gritou, né? Gritou, o pessoal saíram e eu mandei o Ananu falar. O Ananu falou, eles ficaram olhando assim para nós. E o Ananu falando. Daí depois o índio velho, deu para observar bem, estava assim uns 40, 50 metros dentro da roça, limpo. Aí ele entrou lá numa casa e pegou um arco e aí olhou para nós assim, aí pegou as flechas e deu uns 2 gritos ali, aí flechou. Depois que, antes ninguém tinha flechado, agora depois que ele foi lá, saiu fora assim, deu uns gritos ali assim no terreiro da aldeia. Só saiu um ano? Não saiu mais, mas agora antes só flecharam depois que ele gritou. Ele deu um grito e jogou uma flecha no Ananu. Depois que ele flechou o Ananu, aí os outros saíram flechando logo todo mundo. Mas antes ninguém tinha flechado. Saíram atrás, assim, de vocês? Não, dentro da roça, flechando para todo lado, jogando flecha para todo lado. Todo jeito eles jogavam flecha, né? Mas em cima de nós, eles caminhando para cima de nós e flechando. E nós recuando e eles flechando. Flechando e os 2 índios que estavam falando, outro rapaz também civilizado que falava tupi também falando. E eles flechando. Quando chegou assim, já próximo nós entramos para dentro do mato, aí eles se afastaram um pouco. Afastaram e ficavam só jogando as flechas, mas aí nós já estávamos dentro do mato, protegido dos paus. Daí nós tínhamos deixado nossa rede lá na frente, aí seguimos no mesmo caminho que nós tínhamos vindo. Aí 1 quilômetro ou 2 quilômetros foi quando eles atacaram e que flecharam o Milton. Vê se ele pega também a distância daqui até dessas posições, para a gente ter também a nossa localização aqui geográfica, hein? Para ver se a gente levanta onde é que nós estamos, o ponto exato onde a gente está. Tá ok, já vai levantar voo, o câmbio? Vai dar aqui a decolagem, a gente já vai batendo aqui para aeronave para decolar, entendido, Capa? Positivo, tá ó, Capa, então. Nós vamos aguardar, a fumaça já está aqui começando a subir. Tá meia fraca, mas já tá subindo. E estamos aqui então aguardando. Hã? Açúcar? Não sei, meu filho. Mas você, quando acaba que você fala, não pode, não. Antes que acaba você tem que falar, não. Antes de acabar, não. Viu? Quando chega pra mim falar açúcar tá pouquinho, assim. Aí a gente já providencia. Depois que acaba, acabou. Viu? Cuidado, você olha as coisas, vê antes de acabar e você chega e me avisa. A vida Brasília foi boa, né? Foi ótimo. Quando é que foi isso? Foi em 78, em outubro de 78. O que era? Uma reunião? Era uma reunião, só o problema aí dessas terras mesmo do Arara, né? Que tá contribuindo com o Arara. Foi lá esclarecer alguma coisa? Aí chamaram para esclarecer, né? Porque a topografia deles, ela passava dentro das roças dos índios, cortava as aldeias deles, assim, estavam no mapa deles, né? Que ela cortava dentro das roças deles, né? Aí eles suspenderam o trabalho, né, da Cotrijuí, mas daí um mês depois, aí já veio uma ordem que era para continuar os trabalhos da Cotrijuí e o próprio pessoal da FUNAI mesmo dá apoio à Cotrijuí, parar o trabalho da FUNAI e dar apoio à demarcação em terra da Cotrijuí, né? E nessa reunião lá já estava, o pessoal da Cotrijuí já estava também nessa reunião? Quem estava nessa reunião? Estava o pessoal da Cotrijuí. Tinha um capitão do exército que estava aqui em Altamira, que era um dos diretores da Cotrijuí, né? Ele estava lá em Brasília. A primeira vez ele estava lá. Salomão estava, né? Salomão, a Mauri. Sidney já estava também nessa reunião, não? Não. Tava. Tinha 3 da Cotrijuí, né? Quem mais? E tinha o presidente do INCRA. Ministro do Interior? Ministro do Interior, o presidente da FUNAI, né? E você foi lá dar a sua palavra para eles? Foi lá. Você foi falar o que, assim, que tinha, quer dizer, era você que estava, era a pessoa que tinha estado, vamos dizer, num lugar onde tinha aldeia. Qual foi o seu papel lá? Não, meu papel é que não tinha condições da Cotrijuí continuar os trabalhos dela ali, né? A questão foi essa, que eles não tinham condições, né? Mas eles estavam querendo, né? Mas estavam querendo, né?
Como de fato depois veio outra contra-ordem desfazendo o que eles tinham feito lá, o que eles tinham dito lá, né? O próprio ministro, né? Que era para suspender o trabalho da Cotrijuí para a FUNAI terminar primeiro o trabalho dela. Depois já veio uma ordem mesmo do ministro que era para demarcar a terra, né? O próprio ministro deu dinheiro, né? Deu dinheiro para quê? Para demarcar. Sim, liberou, não. Ele deu dinheiro particular, né? Independente da FUNAI, ele deu dinheiro para a demarcação de terra da Cotrijuí, né? Para a Cotrijuí. Não, ele deu para a FUNAI, porque o general Smart... Para demarcar a terra para a Cotrijuí. Para a Cotrijuí, porque o general Smart falou que não tinha um recurso para quê. Então ele disse, eu vou dar todo apoio, vou dar recurso, vou dar tudo. Aí depois, quando o presidente veio aqui, eles fizeram um apelo, o Gás esteve aí, fizeram aquela fofoca, então... Aí o Gás... Não, o problema das terras, porque ele disse que aí era um grupinho de índio e eles estavam com o trabalho deles parado que, por causa daquele grupo de índio. Então eles alegaram que tinha uma estrada do 120 ao Iriri, onde é o PV1. A Cotrijuí sabia das roças dos índios, da existência deles? Sabia. Já tá ali. Sabia porque eu vim com eles, aí sobrevivi naquela área do 195, do 75 até o 195, com o Brigadeiro Camarão. Então mostrei, eu digo, os índios estão aqui. Aí ele disse, tá bem, olhei mais roça havia abandonado, eles fotografaram roça, tudo. E depois disso ele, quando foi... Daí um mês ele mandou um pessoal dele aí, mas ele era o coordenador do projeto. Ele era o coordenador então, né? Era, o Brigadeiro Camarão era. Quando houve esse problema aqui, que foi suspenso o trabalho da Cotrijuí aqui, então foi eles que foram com ele, aí foi ele que, o negócio daquela reunião foi planejada por ele, foi com o ministro da Agricultura. Foi, agora no dia da reunião lá com o ministro do Interior ele não foi. Não foi? Não, a primeira reunião foi dele com o general Smart e o ministro da Agricultura e do Interior e o presidente do INCRA. Mas a segunda reunião ele não foi. Mas isso eu esclareci lá para eles que eu tinha voado naquela época com o Brigadeiro Camarão e eles tinham fotografado roça, tudo. E o cara não sabia, não, o próprio cara da Cotrijuí mesmo confirmou mesmo que tinham voado mesmo e tinham visto. O tirador. Já pulou lá? Tá aqui no sabão. Aí sai comigo. Ó, tá com uma velha. E o ninho? Camilo? Tomar café, ó. Não tem mais pra pegar aí. Tá bom. Vamos lá, pega tudo de novo. O dia que dá com o fora do não tem essas não, vai botar hoje não. Faz uma fila, vamos coisa nascida. Tá. O passando o fim da letra, ela tem aquela articulação do outro lado aqui, seca. Agora a bicha é bem peneirada. Ah, aqui na frente dá um uso, uma beleza. O quê? Tem? O quê? É 2 reais? Pois é. Você quer estar lá na casa, não? Bom. O que tu disse, mano? O que tu disse? Pois é.
Vamos lá na casa. Todo mundo aí. Já contra. O que tu disse, Maria? O que tu disse? Vamos lá na casa. Todo mundo aí. E no sobrevoo que nós efetuamos, de avião nós vimos 3 casas, né? Aqui? 3 casas. Quando nós penetramos, fizemos a penetração por baixo, nós descobrimos 5 casas até agora. Com mais uma que existe perto de uma outra roça, que nós sabemos da existência dela comprovadamente. Com mais 2 casas. Então seriam 7. A possibilidade da existência de outras casas aonde eles estão agora. Porque quando nós chegamos, eles correram, se esconderam, estão no mato. Então nós chegamos, não mexemos em nada, deixamos uma picada que conduz eles até nós, deixamos o tapiri, deixamos o presente, não tocamos em nada e voltamos. E passamos do lado de cá do Igarapé. Porque se você notar, você vê que do Igarapé para frente, você começa a ter vestígio deles. Do Igarapé para trás, aqui nessa área aqui, você não tem mais vestígio. Eles não frequentam. Tem uma ilha deles. Então, aqui é o limite do território dele. Então nós saímos fora do território dele e ficamos na beirada, na periferia, com um caminho feito deles até nós, com presentes, que é simplesmente uma forma de a gente dizer, olha, estamos convidando vocês a chegarem até aqui, né? É a única forma que nós temos de demonstrar que nós queremos um bom relacionamento, boas intenções. Então isso aí. Agora, isso aí foi encontrado. Essas 5 casas com possibilidade de mais 4 ainda, inteirando 9, mas isso são possibilidades. 5 existem de fato. Casas grandes que comportam. Você encher todas essas casas de gente, tudo ali pega mais de 50 pessoas. Não é? Pega mais de 50 pessoas. Aí é que tá, elas estão sem utilização pelo menos há meses, né? Há meses que... Só uma delas que nós penetramos, que nós vimos vestígio recente, quer dizer, o índio pressentiu que nós íamos chegar, ele apagou o fogo com água, certo? Foi aonde o pessoal foi estrepado, o caminho que o Pioninho estrepou os pés e o Caraivá também espetou os pés. Quer dizer, nós encontramos exatamente isso, a mesma situação do lado de lá, caminhos com armadilhas, que são aqueles estrepes feitos de bambu, aquilo é muito perigoso, que você mete o pé, aquilo vara mesmo o pé, né? E a possibilidade de infecção muito grande, porque aquilo fica exposto ao tempo, fica cheio de sujeira. A situação agora, daqui para frente, é uma situação de compasso, de espera. Né? Agora aqui, esse trabalho aqui pode demorar. Pode demorar 1 mês, 2, 3, não se sabe. Mas mesmo assim nós temos que aproveitar o verão aí agora e já verificar, aprontar tudo lá para baixo, lá para Iriri, para já começar a desencandear outra fase enquanto se... eu mesmo me pergunto, por que então contratar esses araras? Não bastaria simplesmente você chegar e delimitar uma área e dizer, essa área está delimitada e fica dos araras? Olha, nós estamos sabendo que a área interditada deles é uma área que já venderam até. Mesmo a área interditada, escrita lá, área interditada, é proibido entrada, etc. Eles invadem. Então não adianta, tem que ter um esquema de proteção com a presença nossa ali dentro, dizendo para cada elemento que for chegando e querendo entrar, dizendo, você se afaste porque isso aqui é área indígena.
E nós só podemos estar ali na medida em que nós tivermos um relacionamento com eles. Daí o porquê a importância de nós mantermos esse contato com eles. Por que quando se foi fazer a Transamazônica, não se verificou antes? Vai passar em território indígena e se fez exatamente o desvio dessas áreas. Então, nessa época seria possível, né, se nós tivéssemos organizado, não invadíssemos o território índio, estava tudo tranquilo, mas não, nós não consideramos a presença deles, invadimos e metemos trator em cima. E está aí uma situação que hoje a gente tenta melhorar. O problema é a falta de uma política global que antecipadamente, certo, leve em consideração a presença do índio em determinada área. Tem que tomar cuidado, né? Tem que tomar cuidado, sério, né? Ele não tá afim mesmo de pegar o presente, né? Porque se ele... Isso aí é um... É o sinal claro, né? Isso aí é um ruim sinal, né, senhor? Quando ele faz isso assim... Não, deixa assim mesmo. Cara, aí vai deixar assim mesmo, não, assim. Deixa do mesmo jeitinho aí, ninguém deixa assim mesmo. Então isso aí é sinal. Não tá querendo. Ale, namanya bakulengo, ale solin ko bakulengo, dai ude palu makulengo. Nun pong matangida. Namanya, Opa! Não, ele escutou a mancada. Parecia um tipo de gente doida. Eu escutei. Ele meteu dentro da panela assim. Não, ele machucou e bateu, acho que jogou dentro. O cara pegou assim. Ele mesmo, Afonso. Ele mesmo, rapaz. Eu escutei bem. Eu acredito, rapaz. Não tá mais escutando. Isso. Não é a porrada, eles escutaram a porrada de lá. Nós estamos entre o rio Iriri e a rodovia Transamazônica, uma faixa de 80 quilômetros de comprimento, por uns 40 de largura, a oeste de Altamira, bem no meio do território dos Araras. A gama de interesses e investimento nessa região, a sua diversidade ecológica e geológica são tão grandes quanto a sua potencialidade econômica. Aqui é o posto de vigilância 1. É bom lembrar que o Brasil são 8 milhões e meio de quilômetros quadrados. A Amazônia Legal são 5 milhões de quilômetros quadrados. Isso representa 60% do território nacional. Em termos de população, vive na Amazônia Legal menos de 8% da população brasileira. Não é possível que não possamos preservar a terra desses povos, desviar as estradas. Evidente que um número tão restrito de pessoas não se constitui em problema algum para o desenvolvimento nacional. Que, na verdade, nós é que somos os de fora. Nós somos aqueles que chegaram. Na verdade, nós constituímos problemas para eles. Agora, o que ninguém vai pretender é que ao longo de uma rodovia do tamanho da Transamazônica, com milhares e milhares de quilômetros de terra virgem,
ficasse lá à espera de que o INCRA amanhã ou depois distribuísse os títulos, sem que o pessoal entrasse e ocupasse. Daí porque a porcentagem de poceiros é muito maior do que a porcentagem dos títulos distribuídos. O fato que me parece fundamental é que se defina com a maior rapidez o que pode ser ocupado com segurança na Amazônia. Porque esse é o grande drama. Não adianta nós lutarmos apenas pela defesa de algumas comunidades indígenas isoladas. O governo não pensa no indivíduo, pensa no investimento que tem que fazer para tornar viável economicamente esses projetos como unidades de produção. Os projetos integrados de ocupação em áreas de 250 mil a 500 mil hectares são as soluções viáveis que o governo encontrou para esses projetos. É numa dessas grandes áreas, nessa região, que estão as melhores terras do estado do Pará. E aonde a Transamazônica, INCRA, os interesses nos minérios, a Cotrijuí, os interesses políticos, tudo isso se sobrepôs aos araras. Uma atração é, em última instância, a criação de uma dependência. Eu tenho consciência disso, mas eu ainda acredito ser a forma menos violenta do contato. Aqui termina a estrada que a Cotrijuí abria e começa a área interditada para a atração dos araras. Essa estrada foi aberta o ano passado e então a FUNAI interditou, porque ela vinha exatamente em cima de onde estão as roças dos araras, parte das roças dos araras. Mais à frente, seguindo esse caminho aí, nós temos então o primeiro posto, o posto de vigilância 1, que tem por finalidade vigiar toda essa área fronteiriça aqui com a Transamazônica, evitando a entrada de elementos estranhos e que possam perturbar os araras, em primeiro lugar, e depois os trabalhos de contato com eles. Esse é o posto de vigilância 1, que tem por finalidade fiscalizar uma das áreas dos araras, a área fronteiriça à Transamazônica. É exatamente por esse caminho que penetram a maior parte dos invasores, principalmente gateiros, garimpeiros. Então a finalidade dele é evitar que penetrem dentro da região interditada dos araras. Há um sistema de luz que foi instalado, porque aqui já teve outro acampamento da frente de atração e houve ataque, houve gente ferida a 200 metros à frente daquele igarapé. Então nós instalamos um sistema de luz cujo motor fica dentro de casa e no caso de ataque noturno, como foi da outra vez, uma das formas de se proteger seria então ligar o motor e iluminar, e com isso talvez a possibilidade de afastar os índios, isso no caso de um ataque. Aí, ótimo. Vamos deixar tudo aqui. Os presentes. Agora, isso, vamos separar as coisas. Espelhos. Pra cá.
A casa aqui ficou dá de molhar. A casa aqui não goteja não. É, ficou boa. Aliás, vamos botar assim, ó. Assim aí não cai, ó. Bota aí dentro da... E vamos botar aqui o espelho. Isso. Também? Isso, agora bota aqui pra eles levar. Aí, tá ótimo. E deixaram onde? Tá ok. Aqui pendurado. Deixaram aqui pendurado. Aqui, Aqui nesse cantinho. É. Fica mais fácil de vir, né? Tá ok, agora vamos. É mel com água. Mel com água? É. Eu bebi também, bebi. Deixa mais, compadre. Será que não é mel com a bebida dele? Aliás. Elas estão perto. Então, eles estão aí. O coisa tava vendo vulto aí agora. Por isso que eu falei, tava vendo vulto andando lá agora. E esse cara falar com nós agora, hein? É uma boa, né? Ui, ia ser ótimo.
Nós estamos aqui a mais ou menos entre 3 e 4 quilômetros do posto de vigilância 1, que sofreu o ataque dos índios Arara. E isso, que os senhores estão vendo, está se processando a exatamente 1.000 e poucos metros da divisa da área interditada. Corte de madeira, as entradas da máquina, destruição de um modo geral, que agride a região dessa forma. Aqui é a área dos Arara. Os carapau que você está se referindo é longe, né? Fora daqui, mais para cima, subindo o Xingu e o Iriri. Vocês dão alguma assistência para eles, ou senhor? Damos. Nós estamos, por exemplo, aqui no caso dos Arara, nós estamos tentando preservar a área deles. Né? Enquanto nós tentamos preservar, os brancos vêm vindo fazendo esse processo de colonização que nós estamos vendo aqui dentro, na área do... Escuta, para eles, digamos, para eles escutar essas zoadas, o senhor sabe, eles falaram alguma coisa com o senhor, como é que é? Não, você é um homem que trabalha há mais de 2 anos, né? Você deve ter já ficado na mata, em lugares isolados, etc. Sabe que uma máquina dessa trabalhando, a quantos e quantos quilômetros de distância você não escuta ela? Não escuta? Principalmente quando está no local, digamos que o vento ajuda, né? Exatamente. Digamos que nós estamos numa parte alta e aí o outro está numa parte baixa, a gente escuta muito longe. Dezenas de quilômetros para dentro da mata você escuta essa máquina. Exato. Então isso evidentemente desperta a atenção deles e chama, eles vêm ver o que está acontecendo, porque aqui há mais ou menos o pique da área de reserva está a quantos metros daqui, mais ou menos? 400 metros. 400 metros? 1 quilômetro, né? 1 quilômetro, né? Então nós estamos a 1000 metros da área interditada para os índios. Agora o índio não sabe que ali, da agora em diante, é que começa a área interditada deles. Isso aqui foi também a área deles. Então, mesmo a gente fazendo a linha divisória, ele não entende que é aquilo. Entende? Isso aqui é a área deles também. Então eles passam e vêm aqui e olha, eles veem esse tipo de trabalho, essa coisa, né? Assim monstruosa, movimentando, mexendo na mata. E isso assusta ele. E é um dos motivos que nós acreditamos que tem originado esse ataque aí dentro, agora no posto. Foi exatamente essa movimentação de máquina que começou há quantos dias? Não tem 15 dias, né? Não tem 15 dias. Não tem 15 dias. O posto está instalado há quase 3 meses, nunca aconteceu nada. 15 dias após começar as máquinas a trabalhar aqui, o índio foi lá e flechou. Eu ouvi falar que vocês já têm local preparado para esses índios, já tem... Não, o local preparado deles é exatamente esse aqui que nós estamos preservando. Eu sei, mas eu falo depois que vocês conseguiram esse, que já tinha lugar preparado. Não, o lugar deles é exatamente esse. Esse mesmo lugar que tá interditado, que é a chamada área da Cotrijuí, né, é o mesmo lugar onde eles vão permanecer. A FUNAI não pensa em retirar nem manusear ninguém daqui. Ah, tá certo. Então quer dizer que essa área que o Cotrijuí está querendo prever está quase negativa, né? Sobre o que tem que tirar os índios. Quase não, eu diria tá negativo. Tá negativo, né? Tá negativo. Seu Sidney, escute os camaradas que foram flechados, morreu algum? Não, os dois foram transportados na mesma noite. 2 horas depois que eles foram flechados, nós já estávamos aqui e transportamos eles para Altamira, foram medicados. Um recebeu uma flechada na boca, varou a boca lá para dentro. O outro, esse mesmo recebeu uma flechada no braço, varou o braço aqui. O outro, a flecha entrou aqui e saiu na mão aqui por dentro. Foram 3 flechadas em 2 homens. Estão em Altamira, estão passando bem, não há mais problema nenhum. Agora isso pode se repetir novamente, né? Na medida em que esse movimento de máquinas, essa coisa continuar aqui, isso pode se repetir. Agita muito eles, é isso aí. Agita muito eles. Essas máquinas, eles vêm acompanhando o processo delas desde a construção da Transamazônica. Foi assim mesmo. Eram essas máquinas que vinham empurrando as aldeias dele cada vez mais para trás, mais para trás. Ia voltando, porque lá no 85 mesmo tinha a aldeia dos índios, né? No 85, antes do 85, onde está a Agrovila Brasil Novo, que é no 45, 46, no 46, ali começavam as primeiras roças dos índios, né?
com a vinda da Transamazônica, eles foram afastando, e hoje estão lá para baixo. Eu acredito que eles têm um pouco de razão, né, senhor? Porque há muito tempo já pensou, digamos, nós que trabalhamos no local e de repente vem, nós toca dali, nós vamos deixar tudo, nossa casa, nossas plantações todas, né? Ninguém gosta, né? Exatamente, eu fico até contente de escutar você falar uma coisa dessa, porque normalmente as outras pessoas dizem que o índio é um bando de vagabundo, que nada, que nós precisamos levar o progresso, etc, etc. E nós não somos contra o progresso, não. Nós não é contra o progresso, nem nós particularmente somos. Nós somos simplesmente contra a violência no território deles. E a gente fica contente em ver, por exemplo, elementos como vocês que trabalham para o progresso, para o desenvolvimento, etc. Compreender que isso que nós fazemos aqui, hoje, é uma violência para o índio. Vocês são funcionários, vocês têm que cumprir as ordens, têm que ganhar o pão de cada dia, tudo muito bem, né? Eu me refiro a uma outra ordem maior, né? A um esquema maior montado. Esse esquema deveria também compreender o quanto é importante a preservação dessas áreas, principalmente as áreas interditadas para atração de grupos arredios. Esse é o posto de vigilância 1, unidade da Frente de Atração Arara, que na noite do dia 12, por volta das 19h30, foi atacado por um grupo de índios Arara. Por volta mais ou menos das 7h30, o pessoal estava aqui na cozinha, jantando, quando foram surpreendidos, né? Houve o ataque, foi surpreendido com uma chuva de flecha, e o Corró, que está aqui do meu lado, é o responsável aqui pelo posto. Essas aqui são as flechas que foram lançadas. O Corró é o responsável pelo posto, elemento já antigo dentro do trabalho, e que já vem de outras lutas, inclusive já tinha sido anteriormente flechado no peito. Então o Corró que estava aqui pode melhor do que eu explicar como foi que aconteceu. Inicialmente queria dizer que teve flechas que pegou, as flechas foram lançadas pelas gretas, agora já estão mais unidas, o pessoal uniu, mas os índios se aproximaram aqui, bem aqui à noite, e colocaram praticamente a ponta da flecha aqui dentro, o pessoal comendo, não percebeu e lançaram a flecha lá dentro. 2 flechas atingiram 2 servidores nossos, 2 mateiros. Uma pegou, 3 flechas. 2 pegou num elemento, uma pegou na boca, aqui debaixo do septo nasal, e varou o céu da boca. A outra atingiu o braço, e uma terceira num outro elemento pegou a mão, né, Cor? Pegou a mão. Enfim, os elementos foram evacuados, foram para Altamira, submetidos à cirurgia, extraiu-se as flechas e já estão passando bem. Mas o Corró pode falar como é que foi o ataque, como é que foi a coisa aí que aconteceu, Corró? Nós estávamos jantando, né? Estava jantando, e quando nós demos fé foi as flechadas aí na gente aí na mesa, né? E os rapazes gritando, né? Tô flechado. Então a gente correu lá para outra casa, atrás de proteção, né? Proteção. E depois os índios, nós acendemos as luzes aí e os índios afastaram, né? Com claridão das luzes. É preciso explicar o seguinte: as luzes que ele se refere é um sistema de luzes instalado em volta do acampamento, que tem exatamente essa finalidade. Ele fica desligado e em momento de necessidade o motor é ligado, então a iluminação é dirigida contra a mata, ficando o posto às escuras. Então depois do ataque, logo no momento do ataque, eles ligaram o motor, e então com o barulho do motor e a luz, que os índios não esperavam, eles se afastaram e então evitou maiores transtornos aqui dentro. Essa é uma das flechas que ficou espetada aqui. Isso aqui é paxiúba, e havia aqui uma abertura como essa aqui, só que aqui para baixo.
Então eles chegaram, se aproximaram e aqui eles lançaram as flechas. Isso aqui tem 2 polegadas mais ou menos de espessura. A ponta dessa flecha está atravessada do outro lado. Por aí a gente pode calcular a força com que isso aí foi disparado. Essa ponta de taboca, mais ou menos um tanto assim, varou essa madeira, que é essa paxiúba aqui, e atravessou. As outras, passaram e foram atingir o pessoal lá dentro. Essa flecha aqui, ela está inteira. No momento em que acenderam as luzes, os índios já se assustaram e largaram a flecha. De certa forma, quando elaboramos o plano para reativarmos a frente de atração Arara, por necessidade, ficou bem claro essa possibilidade de que os índios viessem a nos hostilizar. O que, entretanto, nos causa surpresa é porque esperaram mais de 2 meses e meio, quase 3 meses. E nós sabemos que tão logo a nossa chegada aqui, os índios já sabiam de nossa presença, porque nada lhes passa desapercebido dentro da área deles. Então, imediatamente eles estão tomando conhecimento dos fatos e das coisas que acontecem na sua área. Não nos causa, portanto, surpresa o ataque em si. Mas nós ficamos pensando e analisando o porquê que esse ataque só veio ocorrer 2 meses e meio, quase 3 meses após a construção do posto. Próximo a esse posto, nós temos uma movimentação que consideramos excessiva de gente, essa coisa nova que vai chegando e vai tumultuando a área, que é a própria ocupação. E principalmente a extração de madeira que está sendo feita em área próxima à nossa divisa, a área interditada. Essa extração está sendo feita com máquinas pesadas, caminhões, e para quem bem conhece sabe como uma máquina, um trator grande, trabalhando, ele repercute longe dentro da máquina, dentro da mata, o som. O som dele vai muito longe. E acreditamos que isso tenha sido um dos fatores, ou o fator que gerou e motivou esse ataque tão repentino contra nós. A extração de madeira está sendo feita fora da área interditada, mas imediatamente a ela. A alguns quilômetros daqui, nessa vicinal, bem próximo, tem madeira sendo extraída a 400 ou 500 metros já da divisa. E a divisa pode ter o seu efeito legal para nós, mas não para os grupos indígenas que não sabem o que é isso. Eles não entendem por que uma terra que desde tempos imemoriais lhes pertence, passa a não lhes pertencer pelo simples fato do homem branco passar e abrir uma picada. E diz, daqui para lá é deles, daqui para cá é nosso. Então é muito difícil para eles entenderem isso. Por força de circunstância, por força do próprio trabalho, os postos de vigilância, os postos de atração, eles são erguidos exatamente na vanguarda, lá na frente. E por isso mesmo eles são mais vulneráveis, eles são o elemento mais próximo do índio, para que o índio descarregue sobre nós a raiva toda que ele está do branco, que lhes rouba a terra, lhe destrói as roças, enfim, que extermina com a tribo. Então nós temos, no caso do ataque desse posto, a meu ver, como um elemento principal que desencadeou isso, a própria atuação dessas máquinas ao longo da área interditada. O índio não nos separa do resto dos brancos. Para eles, nós somos mais uma equipe de homens brancos a entrar na sua terra. Ele não sabe que nós estamos aqui para protegê-los. Então ele não nos distingue, ele não nos separa
Seria pedir demais a eles que entendessem e compreendessem isso. Será ao longo do tempo e pelo nosso tipo de comportamento é que nós iremos demonstrar que nós não somos iguais aos elementos regionais que estão aqui para construir fazendas, fazer derrubada, abrir estradas, etc. E isso só o tempo pode sedimentar essa confiança que eles necessitam ter em nós. Daqui a meio ano você toma dessa, né, velho? Despede da família. Na região de Altamira está prevista a construção de usinas hidroelétricas. Aliás, vai ser o maior conjunto hidroelétrico brasileiro. Está estimado em 14 milhões de quilowatts, 20% maior que Itaipu. Os estudos de alternativas já foram efetuados. E agora eles partem então para os projetos de dimensionamento. As águas do Xingu e do Rio Iriri, depois de formado o lago, devem subir e vão inundar parte do território dos Arara. Pelo menos 30% do território deve desaparecer debaixo das águas. O que vai gerar isso? Uma compressão maior, jogando os Arara mais para cima, mais em direção à Transamazônica. Então, a nossa solução é estudar a ampliação da área para oeste, quer dizer, o lado esquerdo interditado. Então, exatamente para isso que nós estamos, nossa finalidade agora, ao subirmos e efetuarmos essa expedição ao Rio Iriri, é o estudo da região, inclusive também de um outro grupo que não é índio Arara, mas de um outro grupo indígena que habita na área vizinha a dos Araras. Ao longo do Rio Iriri, a gente subindo encontra assim diversos pedrais, diversas áreas assim de terra firme. E nessa terra firme, a quantidade que você encontra de machado de pedra, por exemplo, e caco de cerâmica é muito grande. Então essa área todinha aqui foi habitada por
por povos há séculos atrás, não se sabia há quanto tempo. E não era meia dúzia de índios, eram milhares deles habitavam aqui. Com o ciclo da borracha, eles foram desaparecendo. Muitas comunidades indígenas foram absorvidas, outros se tornaram ribeirinhos. E a tendência foi se mesclarem, enfim, um lugar que foi antigamente muito habitado por outras comunidades. Que índios seriam, a gente também não sabe, não se tem mais ideia. Tudo isso, a finalidade de tudo isso era definir pelo menos uma área onde perambulava esse grupo. Então hoje nós já temos a certeza, primeiro, que existe um outro grupo indígena aqui. E que esse grupo indígena está localizado nessa região. E isso é importante para a gente, para o trabalho da gente. A ideia de tudo isso é por causa, entre outros fatores, entre a questão de inundação da área dos araras, mas é também dar uma visão, um tratamento geral a essa região, porque eles são vizinhos, são muito próximos dos araras, esse grupo. E eu não gostaria de ter uma visão específica para cada caso, retalhando o território indígena, mas sim uma visão global, tentar equacionar o problema terra, evitando aquelas entradas, aquelas áreas, né, passíveis de ser penetrada por frentes de expansão. Eu ajudei na pacificação dos Crenhacara. O Orlando e o Cláudio das Boas fizeram a pacificação e eu auxiliei ele. E os Crenhacara, depois de 1 ano de contato, foram reduzidos praticamente a metade da tribo. Morreu muita gente. Isso em função da estrada, por causa da estrada que estava ali. E esses índios tiveram que ser transferidos para o Parque Nacional de Xingu. Não é que se aprovasse transferência, a retirada do índio do seu local primitivo, mas era uma operação de salvamento. Ou tira o resto que sobrou, ou morre todo mundo. E depois que eles saíram, depois que eles abandonaram, eu fui buscá-los. Eu tive nessa operação de resgate deles para o Parque Nacional de Xingu. E depois de 2 anos, eu sobrevoava a região, até pousei no mesmo local, no mesmo campo que o Orlando tinha aberto na área. E encontrei muito próximo dali aquilo que no início era um acampamento e era já naquela ocasião já quase que uma cidade. Hoje eu vejo essa região do Xingu, vejo o problema dos araras que eu cuido pessoalmente e vejo que há tempo de se equacionar esse tipo de problema, da gente tomar medidas de forma que isso não venha a se repetir. Que uma coisa é a nossa intenção dentro do contexto, dentro do mundo que está aí, das coisas novas que vão chegando para a região, a gente tentar equacionar o problema. Outro são as coisas de fato, aquilo que de fato acontece, as possibilidades. Muitas vezes a gente é castrado até numa ideia, quanto mais na realização de um problema tão delicado que é terra. Apesar de termos tanta terra no país, mas aqui não deixa de ser um problema muito delicado você falar em terra. Principalmente quando essa terra é para índio, é para ser habitada por índio, é para a sobrevivência de um grupo. Vamos ver se é possível fazer alguma coisa para que não aconteça com os índios araras aquilo que aconteceu com os Crenhacara. Não, não é aqui não, caminho. É algum que tu manel sei lá o caminho. Peraí, vai lá. Saindo de Altamira para se atingir o Cachoeira Seca, nós gastamos mais ou menos 9 dias. É bem aí, vamos olhar aí. Então, um trecho pelo Xingu, depois deixamos o Xingu, entramos pela Foz do Iriri. E ali tem um lugar chamado Pedra do Ó. Dali, nós atingimos a Foz do Cachoeira Seca. No Cachoeira Seca, nós deixamos os barcos e ali penetramos na mata.
Então partimos ali com o pessoal, rompendo a mata, e dali até a Transamazônica foram 120 quilômetros, nós percorremos em 11 dias. Nesses 120 quilômetros nós marcamos em mapa a localização da aldeia, os caminhos, as roças, os acampamentos de caça. Vai pra lá, caminho, vai. Não, vai, Zé, caminho não. Entende? Bom, Eu tô perguntando por isso, porque eu acho que, fundamentalmente, o processo de atração, ele terá êxito na medida em que nós gerarmos condições para que o índio dentro da sua área esteja mais ou menos tranquilo para nos aceitar ali próximo. Então, quer dizer, você garantir as fronteiras, garantir o território indígena é importantíssimo. Então é exatamente aí que entra os 51 bichos. E a questão de garantia de território indígena é um processo que tem que ser muito rápido. Então, as ações têm que ser imediatas na proteção da terra do índio. No mesmo momento em que você soube da invasão, você tem que agir, ir lá e retirar o pessoal. Porque se eu vou pessoalmente com o meu pessoal, pode gerar o conflito, pode haver resistência. Ao passo que quando eu estou junto com o pessoal do Exército, basta isso para eles respeitarem e atenderem logo a solicitação de saída. Então eu lhe peço, por favor. Pois é, eu fico aqui aguardando. Qualquer um que quiser entrar, eu já comunico que vocês estiveram aqui, inclusive o Exército, e então que não é para entrar mesmo de maneira alguma. Inclusive o pessoal que estava já saíram, outros não vai querer entrar mais, porque. E nós estamos tentando fazer esse serviço de orientação aqui ao pessoal, entende? Para evitar uma ação repressiva, quer dizer, evitar que o camarada chega lá, bota a casa, aí a gente chega lá com força, arranca tudo daí, Partilheiro,
que tem problema nessa área de interdição. Nós vamos eleger uma área e vamos fazer o devido assentamento. A Constituição diz que cada cidadão é responsável pela segurança nacional. Todos nós aqui presentes, todos nós. Então, apesar de o índio não ter lei específica para ele, né, não existe, eu acredito que a partir do momento da conscientização deles, como é o caso desses presentes, eles já poderão servir inclusive o Exército. Então ele fica marginalizado nessa oportunidade, mas a partir do momento que ele for se aculturando, ele já integra a sociedade e, consequentemente, ele passa a ser um responsável pela segurança nacional. Porque a partir do momento que o branco cerrar contato com o índio, ele vai ter que ajudar o índio, estender a mão para o índio, suprir o índio do indispensável para a sobrevivência dele, no campo médico, no campo odontológico, na tecnologia de agricultura de subsistência, etc. Então o índio vai ter contato como está tendo esses aqui. Eles não puderam viver 0 quilômetro, vamos assim dizer, eles não puderam viver totalmente isolado. Poderá ser mantido, como é mantido os grupos, mas com maior apoio. Eu acho que isoladamente, só como é o Arara atualmente. E outros em conflito. Porque o Brasil cresce, se desenvolve, nós penetramos. Somos um país rico em minérios, sabemos onde tem o minério, está localizado o minério. Temos que ir à procura do minério. Se nos defrontarmos com o índio, nós teremos que o quê? Que ajudar o índio, procurar uma solução conciliadora. Não pode, de forma alguma, o índio entravar o desenvolvimento do país. Tem uma questão de legislação. Depois a gente acerta. Não teria objeção da minha parte, né? Eu entendo, mas isso não vai ser. Nós deveríamos, muito antes de pensar em fazer a Transamazônica, muito antes de fazer o projeto do INCRA, muito antes de já tomarmos ciência que ali existe um povo. Se nós olhássemos o índio como povo, nós não teríamos esse tipo de atitude, evidentemente. Então, porque o índio é uma coisa menor, nós entramos, fazemos e depois tentamos fazer o que é possível dentro das condições atuais. Então, não tem dúvida nenhuma. Agora, a colocação ela é importante e ela procede realmente, entende? Nós nos anteciparmos ao programa, a todo esse programa de desenvolvimento. Não se quer frear o desenvolvimento, não se quer que a Amazônia continue aquela coisa assim maravilhosa e decantada. Se quer ocupar a Amazônia, mas para tudo há soluções. Nós podemos ocupar a nossa Amazônia, nós podemos fazer as nossas ligações de estrada, nós podemos ter as reservas florestais, nós podemos ter o homem do campo que não tem terra com terra, nós podemos equacionar todos os problemas na medida em que realmente nós nos propusermos a isso. Na medida em que realmente nós tomarmos esse tipo de atitude de nos antecedermos ao problema, entende? Por quê? Nós privamos o próprio índio das conquistas da própria civilização. E o progresso humano não é particular do homem branco, mas ele é uma conquista da humanidade. Todos fazem parte do progresso. O índio faz parte do progresso.
Após o primeiro contato mantido no PV1, estamos sendo visitados quase que cotidianamente pelos arara, principalmente por um garoto de seus 13 a 14 anos, chamado Actor, que a cada visita se faz acompanhar de mais outros rapazes mais velhos. Daqui para frente, a tendência é cada vez mais estreitar o relacionamento com os arara e a qualquer momento aparecerem as mulheres e as crianças. A partir de agora, desse primeiro contato, a sorte dos arara depende muito mais do nosso comportamento do que os caminhos que eles quiserem tomar. Porque eles estão muito mais entregues a nós, muito mais dependentes a nós.